Olá e bem-vindos ao Expansão Astronauta. Os oceanos cobrem cerca de 70% da superfície da Terra, formando o maior e o mais misterioso habitat do nosso planeta. Mas o que exatamente faz de um oceano um oceano? Quais são os ingredientes essenciais que se combinam para formar essas vastas extensões de água salgada no planeta Terra? E por que isso vai lhe surpreender? Hoje, Isaac Asimov, renomado escritor e divulgador científico, nos guiará numa jornada fascinante com seu estilo inconfundível. Esta é uma viagem de descoberta científica e encantamento com a natureza, que sustentam a vida e moldam o nosso mundo. Acompanhe-nos enquanto desvendamos a complexa e maravilhosa receita para um oceano, segundo a visão de Isaac Asimov. Isaac Asimov, um dos escritores mais prolíferos e queridos da ficção científica, também era um mestre em popularizar a ciência. Em seu artigo Receita para um Oceano, Asimov nos convida a embarcar em uma fascinante jornada para entender como os oceanos planetários são formados, um conhecimento extraordinário que vai muito além do que possa imaginar. O texto do vídeo a seguir foi todo escrito por Asimov e tirado deste livro aqui, gente, ó. O Início e o Fim. É um livro muito interessante e é um compilado de diversos artigos que Asimov escreveu ao longo dos anos. Ele juntou em um único livro, né? É um livro antigo, já tem até cheiro de livro antigo. Eu adoro isso. Realmente nada substitui aí a sensação de ler um livro nas mãos. E, gente, eu fiquei imaginando aí como seria adaptar um artigo do Asimov em forma de vídeo. Eu nunca fiz isso, também nunca vi isso em lugar nenhum. E nem preciso falar que Asimov aí tem muita influência no Expansão Astronauta. Mas de fato foi desafiador, sofri demais para transpor as ideias de Asimov em forma audiovisual e a seguir vocês verão o resultado. E outra coisa, gente, já estou lendo a trilogia Fundação, relendo, depois de muitos anos aí a trilogia Fundação, comprei os livros de novo. São 3 livros, obviamente, mas não são só esses, tá? Esse aqui, ó. Esse aqui é o primeiro, estou lendo que estou no terceiro aqui. São 3 livros, mas a saga completa são mais de 15. Opa, para aqui. A saga completa da Fundação são mais de 15 livros. Tem um canal chamado Quarto dos Gêmeos. São gêmeos, os irmãos aí que fazem o canal. Muito interessante. E tem um dos vídeos que ele explica direitinho aí a sequência correta para ler a história inteira, a história completa da Fundação, a saga da Fundação. E é muito interessante. Vou deixar na descrição, tá? Vou deixar aí na descrição para quem desejar conhecer aí a saga e ler junto comigo, a saga Fundação. Mas também tem aí na loja do Expansão, na lojinha da Expansão lá, toda a saga completa, com os links aí da Amazon, quem quiser desejar comprar, tá bom? Então é isso, vamos agora iniciar os trabalhos aqui no Expansão Astronauta. Então pegue alguma coisa para beber e um lanche e vamos ao que interessa. Com vocês, Isaac Asimov. Welcome, please, Dr. Isaac Asimov. Okay, let's spend a minute here talking about the fact that you've written 221 books. So far. So far. Published. Is that a compulsive behavior, do you think? I enjoy it. Why not? Sure. But I say to myself, here I am, a handsome writer. Why shouldn't I write? Yeah. What kind of schedule do you put in to write that many books? I get up in the morning, sit down and write. When I finish writing, go back to bed.
A Terra tem um oceano. Sua bola de material sólido é coberta por uma película de umidade. No mínimo, trata-se de uma película pelos padrões planetários, mas ainda assim tem até 11 quilômetros de espessura em alguns lugares. A superfície terrestre aflora através do oceano em alguns lugares, mas os continentes e as ilhas compõem apenas 30% da superfície global. Então nos questionamos: é esta uma situação comum? Devemos nós esperar que todo o planeta possua um oceano como a Terra? E será esse oceano um oceano de água, como o que vemos por aqui? Ou será um oceano de uma coisa rara? Para respondermos às perguntas, consideremos quais são os requisitos de um oceano. Primeiro, ele precisa ser feito de uma substância que seja líquida à temperatura e à pressão da superfície do planeta. Segundo, ele deve ser de uma substância que seja cosmicamente comum, de modo que dela se encontre no planeta o suficiente para formar um oceano. Não existem muitos elementos que sejam cosmicamente comuns. Somente 15 podem ser selecionados: hidrogênio, hélio, carbono, nitrogênio, oxigênio, neônio, sódio, magnésio, alumínio, silício, cálcio, enxofre, argônio, ferro e níquel. Nenhuma substância que não seja um desses 15 elementos ou um composto feito de 2 ou mais desses 15 elementos tem a possibilidade de estar presente em qualquer planeta em quantidade suficiente para formar um oceano. Começar, o hélio, o neônio e o argônio não entram em combinação com outros elementos, nem consigo mesmos. Eles permanecerão sempre elementos não combinados. A seguir, o hidrogênio é o componente predominante da mistura cósmica, compondo 90% de todos os átomos do universo. O hidrogênio combina-se com outros elementos de maneira mais ou menos livre, mas mesmo que ele o fizesse com todos os outros materiais disponíveis, grande parte dele sobraria sem se combinar. Dos outros elementos, o carbono, o nitrogênio, o oxigênio e o enxofre combinam-se facilmente com o superabundante hidrogênio para formar, respectivamente, metano, amônia, água e sulfeto de hidrogênio. O oxigênio também tende a combinar-se com o silício, que por sua vez tende a combinar-se com o sódio, o magnésio, o alumínio e o cálcio, para formar silicatos, o material de que é feita a crosta rochosa da Terra. O ferro e o níquel também podem ser encontrados nos silicatos, mas a tendência para isto é mais ou menos pequena, e a mistura ferro-níquel, na proporção de 9:1, tem a probabilidade de não se combinar. Vemos, pois, que a possível receita para a manufatura de um planeta precisa incluir os seguintes ingredientes: hidrogênio, hélio, neônio, argônio, metano, amônia, água, sulfeto de hidrogênio, silicatos e ferro-níquel. Podemos dividir esses 10 ingredientes em 3 classes. A primeira classe inclui o hidrogênio, o hélio, o neônio e o argônio. Estes elementos possuem pontos de ebulição abaixo de 170 graus Celsius e são gases sob todas as condições usuais. Não são substâncias possivelmente formadoras de oceanos. A segunda classe inclui os silicatos e o ferro-níquel.
estes têm ponto de fusão acima de 1000 graus Celsius e são sólidos sob todas as condições usuais. Também não são substâncias possivelmente formadoras de oceanos. Isso nos deixa com a terceira classe: metano, amônia, água e sulfeto de hidrogênio. Estas são as únicas substâncias que podem ser líquidas sob condições razoáveis e podem estar presentes em quantidades suficientes para formar um oceano. E aqui chegamos ao ponto principal de toda essa discussão. Embora seja fascinante e até mesmo concebível imaginarmos oceanos de hidrogênio, ou oxigênio, ou mesmo nitrogênio líquido, isso seria altamente improvável ou mesmo impossível, em razão das condições absurdas para que isso acontecesse. Dos elementos cosmicamente comuns, somente 4 elementos, oxigênio, carbono, nitrogênio e enxofre, que quando combinados com superabundante hidrogênio, podem existir em estado líquido sob condições razoáveis de temperatura e pressão atmosférica e estar presentes em quantidades suficientes para formar um oceano. Como sabemos, a presença de substâncias líquidas são essenciais para a formação e sustentação de processos biológicos. Embora a água seja a substância ideal na Terra, outros compostos como metano, amônia e sulfeto de hidrogênio, que são comuns no universo, também apresentam a capacidade ou a possibilidade de criarem ambientes com ciclos hidrológicos semelhantes ao que vemos na Terra. Os elementos comuns no universo e suas combinações podem levar à criação de diferentes tipos de oceanos em diferentes corpos celestes. Ou seja, onde quer que existam condições adequadas, processos naturais podem ocorrer, potencialmente levando à criação de oceanos líquidos. Mas vamos agora nos aprofundar, vamos ver os planetas. A seguir, consideremos as condições sob as quais um planeta pode formar-se. E a palavra planeta tem um propósito de incluir também corpos menores, como satélites e asteroides. A principal variável na formação de um planeta é a sua distância relativamente à estrela central. O planeta pode formar-se relativamente perto da estrela ou relativamente longe dela. Se o planeta se forma perto da estrela, sua temperatura se torna comparativamente alta, e todos os átomos e moléculas que se reúnem para formá-lo se moverão de maneira comparativamente rápida. Sob estas condições, os átomos de hélio e de neônio, particularmente pequenos e portanto ágeis, não podem ser retidos pelo pequeno campo gravitacional do planeta em formação. Também as pequenas moléculas de 2 átomos de hidrogênio não podem ser retidas. Visto como o hidrogênio, o hélio e o neônio juntos formam cerca de 99% de todos os átomos ou moléculas da mistura original, o planeta, formando-se dos restos que sobram, não pode ser grande. Agora, se o planeta se situa suficientemente perto da estrela central, ou se é particularmente pequeno, ele nem sequer pode reter as moléculas um tanto mais pesadas das substâncias da terceira classe, as chamadas voláteis. Porque, mesmo quando elas são líquidas, podem volatilizar-se facilmente ou transformarem-se em gases. Tudo o que resta são os silicatos e o ferro-níquel, cujos átomos e moléculas se mantêm fortemente unidos entre si por via de forças químicas e não requerem atração gravitacional para tal fim. Isso significa que os corpos particularmente quentes, como Mercúrio, ou particularmente pequenos, como a Lua, têm de ser inteiramente sólidos e não podem possuir oceanos. Para que um oceano exista, um planeta precisa ser suficientemente grande e suficientemente frio para tal fim, ou suficientemente quente.
Os requisitos são bastante rígidos. Assim, Marte é maior do que Mercúrio e mais frio, de modo que pode reter alguns voláteis, mas não o suficiente para a formação de um oceano. E os seus voláteis se encontram, na maior parte, em estado congelado. Vênus, por outro lado, é ainda maior e possui muito mais voláteis do que Marte. Mas é tão quente que todos os seus voláteis se encontram em estado gasoso. Sob sua atmosfera espessa, Vênus é um globo sólido e não possui oceanos. Um planeta grande como Vênus, ou ligeiramente maior, que seja também consideravelmente mais frio, poderá reter quantidades oceânicas de voláteis e ter sua maior parte em forma líquida. Neste caso, porém, qual o volátil que formaria o oceano, ou poderia o oceano ser uma mistura? Suponhamos que um planeta seja suficientemente pequeno a ponto de perder a sobra de hidrogênio, mas suficientemente grande a ponto de reter os voláteis. Neste caso, com o hidrogênio a menos, ocorrem processos químicos que tendem a fazer com que a amônia se transforme em nitrogênio, que permanece gasoso, e água. Há também a tendência do metano tornar-se dióxido de carbono, que permanece gasoso, e água. Há finalmente a tendência do sulfeto de hidrogênio se transformar-se em enxofre, que é sólido e se combina com outros sólidos na crosta, e água. Tal planeta é, portanto, deixado apenas um volátil em quantidades oceânicas. Essa substância é a água. E aí está a razão pela qual a Terra é o que é. E aqui chegamos ao âmago da receita para um oceano planetário, que, dadas as condições certas durante a formação planetária, a consequente criação de um oceano de água é algo quase que inevitável, um processo natural, seguindo a ordem das coisas de como o universo opera. Um universo que trabalha aparentemente para o surgimento da vida, em qualquer lugar onde as condições sejam favoráveis. As substâncias comuns no universo já estão presentes durante a formação planetária, e se as condições forem adequadas, a receita para a formação de água de forma maciça e um consequente oceano segue de forma natural na mecânica celeste. Mas vamos agora nos aprofundar. Nós vimos como seria a formação de água no sistema solar interno. Para impor um limite, nós vimos ali até depois de Marte, até o cinturão de asteroides. Mas e quanto ao sistema solar profundo, além do cinturão? Agora, o que dizer quando os corpos se formam longe da estrela central? Ali, os pequenos átomos e as pequenas moléculas de hélio, neônio e hidrogênio são suficientemente viscosas a ponto de serem capturadas, e na sua esmagadora presença, a massa do corpo em formação pode aumentar rapidamente. Com massa crescente, o campo gravitacional também cresce, tornando-se mais denso,
e os átomos e moléculas pequenos podem ser retidos ainda mais eficientemente. O resultado é um planeta gigante, composto principalmente de hidrogênio. Os componentes sólidos, quando os há, formam uma fração negligível no seu centro, e nós temos o que se costuma ser denominado um gigante de gás. Sem dúvida, agora se pensa que Júpiter, embora composto principalmente de hidrogênio, reprime esse gás, tornando-o um líquido vermelho em brasa, e que esse enorme planeta seja, na verdade, uma enorme esfera líquida. Ele pode ser considerado inteiramente oceano, mas esse oceano não é um oceano no nosso sentido de um líquido parcial cobrindo uma parte de um planeta sólido, com terras secas que emergem aqui e acolá. Nenhum planeta gigante pode ter oceanos no nosso sentido. A vasta extensão de um sistema planetário não precisa, entretanto, conter somente planetas gigantes. Corpos menores também são formados com os materiais que sobram, e eles podem ser pequenos ou menores do que quaisquer dos corpos do sistema planetário interno. Os corpos pequenos que se encontram distantes da estrela central são frios, mas mesmo assim não possuem campos gravitacionais capazes de reter hidrogênio, hélio ou neônio, visto que os planetas gigantes ficaram com a maior parte dessas substâncias. Os corpos menores não podem crescer até a medida em que os seus campos gravitacionais ultrapassam o ponto crítico e comecem o efeito de avalanche ou bola de neve. Não obstante, os corpos pequenos do sistema planetário exterior podem fixar os voláteis, mas as temperaturas são tão baixas que a amônia, a água e o sulfeto de hidrogênio, se estiverem presentes, só existirão ali em forma sólida. Nas distâncias particularmente externas, até o argônio e o metano serão congelados. O resultado é que os corpos pequenos de um sistema planetário exterior são geralmente mistura de sólidos comuns, silicatos e ferro-níquel, e de gelos, ou voláteis congelados. Isso é verdadeiro no nosso próprio sistema solar, como exemplo, os satélites de Júpiter e dos cometas. Afigura-se que os pequenos corpos do sistema planetário exterior também não podem ter oceanos, a menos que, também aqui, existam condições estritas que são encontradas exatamente da maneira correta. Ou seja, a possibilidade surge em conexão com o metano, que ferve a temperatura de menos 161,5 graus Celsius. Os corpos das porções mais próximas do sistema planetário exterior seriam suficientemente quentes para mantê-lo sob a forma de gás. Os corpos das porções mais externas o manteriam em estado sólido, que se passaria então nas regiões de permeio, Suponhamos que possuímos um corpo a uma distância tal, relativamente à estrela, que conserve o metano em estado líquido. Se ele for suficientemente grande para reter o metano e também o hidrogênio, poderá reunir metano bastante para possuir uma atmosfera generosamente espessa dessa substância, com alguma parte dela em forma líquida na superfície do corpo. Com
Com efeito, há alguma coisa a mais do que isso. Em diferença do caso dos outros voláteis, as moléculas de metano podem, sob determinadas condições, combinar-se formando moléculas maiores, que poderiam ser líquidas mesmo enquanto o metano, em si mesmo, fosse gasoso. As moléculas maiores seriam hidrocarbonetos, mais ou menos fluidos e, por sua natureza, mais leves. Acontece que há um corpo no nosso sistema planetário solar que pode qualificar-se a tal respeito. E este é Titã, o maior satélite de Saturno e, quanto ao volume, o maior do sistema solar. Titã possui uma atmosfera notavelmente espessa. É o único satélite que, sabe-se, possui atmosfera digna de nota, contendo metano. Titã possui um oceano de metano e etano líquido cobrindo a maior parte de sua superfície, uma das coisas mais lindas e intrigantes do nosso sistema solar. Então, resumindo, para que um corpo astronômico possua um oceano em sua superfície, ele precisa preencher determinados requisitos rígidos em termos de temperatura, tamanho e intensidade gravitacional, de modo que se pode esperar que apenas uma pequena porção dos corpos planetários existentes no universo possua oceanos. De qualquer modo, qualquer corpo astronômico que tenha aproximadamente o tamanho da Terra e também a sua temperatura pode, com toda certeza, possuir um oceano. E esse oceano tem toda a probabilidade de ser formado de água. Ademais, a possibilidade de um corpo astronômico que seja do tamanho da Terra ou pouco menor e que seja muito mais frio do que a Terra possui a única outra variedade de oceanos concebível, de hidrocarbonetos. A vantagem do nosso próprio sistema solar é de ter um oceano de água, contra apenas possivelmente Titã, um oceano de hidrocarbonetos. Então é isso, gente. O que podemos tirar de tudo isso é que a água, além de ser um elemento importantíssimo para a vida como a conhecemos, é muito comum no universo, e a criação de planetas com oceanos de água é uma consequência natural direta das leis de como o universo opera. Não é por à toa que estamos encontrando planetas, super terras à base de água, com oceanos, ou planetas oceânicos. E aí é o próximo tema aí no Expansão Astronauta. Mas como vimos, a água não é o único elemento possível para criar um oceano. Metano, amônia e sulfeto de hidrogênio também ali são concorrentes em outros ambientes e outras possibilidades, mas não sabemos se pode realmente sustentar a vida. Vamos descobrir isso em Titã mais cedo ou mais tarde. Ok, Então é isso. Muito obrigado por assistir. Lembrando aqui uma coisa, Nós temos cada finalização dos vídeos de expansão, gente, tem uma coisinha diferente, tá? Nós temos aí um novo artista, muito talentoso, fazendo um trabalho diferente para o Expansão Astronauta. Ele me pediu encarecidamente, eu adorei o trabalho dele, mas ele me pediu também para não divulgá-lo. Ele não quer aparecer, não quer o nome dele divulgado. Tudo bem, eu respeito, mas eu acho isso admirável também. Olha, gente, cada finalização do vídeo tem uma coisa legal que eu vou colocando, conforme ele vai me passando, eu vou inserindo. Nesse agora é muito especial, Isaac Asimov. Eu falei para ele que Isaac Asimov, escritor, mora no meu coração, então ele fez uma finalização especial.
Então quem chegar aí no verdadeiro final do Expansão, né, aqui no vídeo, nesses vídeos longos, né, que eu faço, vai ver essa nova finalização. Então, para finalizar, obrigado a todos os membros do Expansão que tornam esse trabalho possível. Tá? Vocês moram também aqui no meu coração. E se você gostou desse conteúdo, desse episódio em especial, então esmague esse like e se inscreva no Expansão Astronauta. Te vejo no próximo vídeo. Até a próxima. They'll be calling me, they'll be calling me royalty. Best to give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, they'll be calling me royalty. Se você gostou deste conteúdo, né, deste episódio especial, então esmague esse like, se inscreva no canal, né, e nos vemos no próximo vídeo. Né? Deixa eu colocar aqui os óculos para fazer uma finalização bem interessante. Né? E até a próxima. Space. The final frontier. These are the continuing voyages of the Starship Enterprise. Her ongoing mission to explore strange new worlds, to seek out new life forms and new civilizations, to boldly go where no man has gone.